Olá, seja bem-vindo ao canal Visão no Reino. Eu sou o pastor Nathan Bezerra. Eu sou o Jefferson Pinto. Sejam bem-vindos ao Entrevistas. Roda a vinheta. Você, pastor, já fez o planejamento estratégico da sua igreja? O papo que a gente vai bater hoje, eu vou entrevistar o Jefferson vai me entrevistar. A gente vai colocar aqui um pouquinho bases, fundamentos do planejamento estratégico e um pouquinho do que nós, a Igreja Batista Nacional Missionária aqui em Macapá, o que nós temos feito, o que tem dado certo. Vamos apresentar um pouquinho da nossa experiência, tá bom? Então, só para deixar claro aqui para você, Jefferson é o cara que nos ajudou a montar o nosso planejamento estratégico, tem propriedade para falar no que nós vamos conversar aqui um pouquinho. E assim, a gente já está começando o vídeo, mas se você achar interessante, se você gostou já do tema, faz o seguinte: compartilhe agora, manda aí pro seu pastor, mande pros seus líderes, e eu tenho certeza que vai fazer uma diferença enorme no ministério, no seu ministério, no ministério do seu pastor e da sua igreja, em nome de Jesus. Vamos lá. E vamos pro vídeo. Vamos pro vídeo. E a primeira pergunta que eu já faço aqui pro Jefferson, pra gente ser bem direto e não gastar muito tempo no vídeo. Jefferson, em que consiste um planejamento estratégico, o básico? Muito bem. O planejamento estratégico, ele é uma ferramenta administrativa que ele vem dar base para um planejamento de médio e longo prazo. E esse planejamento estratégico, ele é muito importante para qualquer tipo de organização, seja empresarial ou uma igreja, para dar o caminho que deve ser seguido por essa organização. Então, nós aqui na igreja precisávamos definir e deixar isso mais claro, o que a gente pensava de futuro da igreja. Né? E com base nisso, nesse pensamento, nessa indagação do pastor, nós decidimos implantar o planejamento estratégico. Certo. Então, o planejamento estratégico, ele tem aí os 3 pilares essenciais, né? Sim. Diga lá quais são eles. Que são a missão, visão e valores. A missão, ela é a razão dessa organização existir. Então, com base nisso, a gente conversou, pastor, e eu indaguei o senhor sobre qual é a razão da IBNM Macapá existir. Exatamente. E depois nós analisamos a visão, que é uma visão de longo prazo, né? Então, o que a igreja quer ser daqui a 5 anos, a 7 anos, enfim. Então, a médio e longo prazo, o que a igreja quer alcançar, o que ela quer conquistar como objetivos. E o outro passo, né, o outro componente desse planejamento estratégico são os valores. Então, quais são os princípios que a igreja hoje aplica, que ela vive realmente, né, para que a gente torne isso transparente e claro para todo mundo. Então, são esses os 3 princípios básicos do planejamento estratégico. Pronto, então só para a gente revisar. Missão, o motivo pelo qual a organização existe. A razão. A razão. A visão. O que ela deseja alcançar a médio e longo prazo, né? Precisa colocar um tempo específico, né? É a visão de futuro. Isso. E os valores, que é aquilo que são os princípios que norteiam, vamos dizer assim, aquela organização, a igreja. Isso foi importante porque a gente trabalha com recursos, a gente é uma organização que tem estrutura hierárquica, nós temos departamentos, então é muito importante que a gente tenha esse planejamento para que a gente utilize os nossos recursos, tanto financeiros quanto pessoais, de forma mais otimizada possível, e fazer com que a gente gaste energia, né, naquilo que a gente planeja no futuro, né, e não saia dando tiro para todo lado, né, ou abraçando qualquer oportunidade que apareça, né, porque isso acaba fazendo com que a gente chegue a lugar nenhum. Tem uma cena muito legal que é do filme Alice no País das Maravilhas, em que em um momento ela está numa encruzilhada, né, com vários caminhos a seguir, e aparece um personagem que pergunta qual caminho a Alice queria seguir. E a Alice responde que ela não sabia. Então o personagem respondeu para ela, então qualquer caminho servia a ela, né? Então daí a gente vê a importância de planejar, da gente definir a nossa visão, né, de definir o que a gente quer de futuro, para aí sim a gente escolher os caminhos que a gente quer seguir, né, e que a gente não se desvie desses caminhos. E daí vem essa célebre frase, então, né, da Alice no País das Maravilhas: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Serve. E aí eu me lembro de uma frase, se eu não me engano, de Steve Jobs, que diz: foco
é dizer não para várias boas ideias. Sim, né? sim. Às vezes, no contexto de igreja, quando a gente não tem esse planejamento estratégico, um membro tem uma ideia, um irmão tem outra ideia, e às vezes são várias boas ideias, mas se a igreja não tem esse planejamento estratégico, às vezes você consegue fazer pequenas coisas boas, mas nada que possa ser tão relevante porque falta exatamente esse foco, essa visão. Não, nós temos esse planejamento e a nossa visão vai ser essa, então a ideia é boa, mas como a gente tem esse foco, a gente precisa dizer não para ela nesse momento para poder alcançar a nossa meta, né? Otimizar esforços nisso aqui. Com certeza. Né? E qual é a nossa missão, pastor? Como igreja? Nossa missão, né? A IBNM Macapá, que isso aqui vai ser o caso da nossa organização, claro, à luz da Bíblia, pautado no que a palavra do Senhor diz, né? A IBNM Macapá existe com o propósito de ser agência de Deus na Terra, fazendo Jesus conhecido através da proclamação e da prática do seu evangelho, né? Então, essa é a nossa missão, é isso que nos rege. Se você for ver os vídeos aqui do nosso... Todos os vídeos aqui nosso no YouTube, se você for ver na descrição, né, a gente coloca lá um pouquinho no início, ficha técnica, e lá na frente você vai ver a missão da nossa igreja. Isso é algo que tem ficado impregnado na mente e na prática de cada membro aqui da nossa igreja. Então, o pastor falou um pouquinho da missão da nossa igreja, né? E então agora eu vou perguntar para ele quais são os nossos valores, né? Que um dos princípios do planejamento estratégico é a definição dos valores, né? Que são os princípios que a gente segue como igreja, né? Que a gente vive realmente. Então, pastor, quais são os valores que a gente conseguiu mapear e identificar na nossa igreja? Pronto, nós conseguimos elencar 11 valores, né? São eles: prioridade ao ensino bíblico, incentivo à busca dos dons do Espírito, né? Que vai servir para capacitação espiritual e edificação da igreja, discipulado, que seria o terceiro. O quarto princípio, mordomia. Aí vem liberalidade, amor mútuo, vocação, contemporaneidade, relevância social, proatividade e visão no reino. Então esses são os 11 princípios, né, os 11 valores, aliás, que a gente pôde estabelecer, e tem sido algo que corriqueiramente nas pregações, tudo o que nos move, no que diz respeito a estudo, a pregação, esses valores eles estão ali sendo colocados em prática para que a gente internalize e consiga viver nesses valores. Sim, sim. E essa é uma parte muito importante, porque muitas organizações elas acabam colocando palavras bonitas, né, para deixar essa missão, visão e valores pregado numa parede, né, para todo mundo ver, né, mas nós tivemos essa preocupação aqui na igreja de realmente estabelecer e de identificar quais realmente são os valores que a nossa igreja vive, né? Então, tudo que o pastor mencionou, né, é algo que a gente realmente pratica e vive, né, e quem chega e visita a nossa igreja, ela vai identificar isso, ela vai realmente confirmar que esses valores são vividos na nossa igreja. Então, pastor, você pode falar agora sobre a nossa visão? Vamos lá. A nossa visão, como você colocou no começo, é aquilo que a gente que vai nortear as nossas ações, né? É como colocar a missão e os valores em prática. Então a gente estabeleceu, como você colocou aí, é preciso ter uma visão de futuro. Então a visão da IBNM Macapá é que sermos até 2024 uma igreja com influência espiritual e social em pelo menos 15 bairros da zona norte de Macapá. E como é que vai ser medido, né, esse alcance nesses 15 bairros? Termos pelo menos um pequeno grupo, dependendo da igreja que tem célula, coinonia, né, um pequeno grupo em cada um desses bairros, e pelo menos 3 congregações estratégicas que a gente vai poder analisar dentro desses 15 bairros da zona norte de Macapá, aonde nós estaremos estabelecendo ali essas 3 congregações. Então, ou seja, dentro de 5 anos, o nosso foco é alcançar 15 bairros da zona norte de Macapá, um pequeno grupo em cada um deles, e dentro da zona norte, 3 congregações estratégicas. Legal, legal. É muito importante na definição da visão ser ousado. Então a gente definiu essa visão com realmente ousadia. Nós queremos alcançar esses 15 bairros, né, e nós queremos alcançar a Zona Norte, né, nosso foco daqui a 5 anos é a Zona Norte. Então a gente definiu esse objetivo, né, esse grande objetivo, e hoje toda a ação, toda a estratégia que nós utilizamos aqui na igreja é com foco no alcance desses 15 bairros. Então, a visão é esse grande objetivo, tá? Que é ousado, mas, segundo a nossa análise, nosso planejamento, ele é muito alcançável. Então, muito importante ter a ciência na definição da visão, que ela tem que ser ousada, mas também ela tem que ser alcançável.
tá? Porque senão você pode desmotivar a sua igreja, né, a sua liderança, os irmãos da igreja, por definir um objetivo tão grande que, com os recursos atuais que a igreja tem, ou que ela vai alcançar nesses próximos anos, ela acaba não conseguindo cumprir esse objetivo. É tipo assim, em 5 anos vamos alcançar todos os bairros de Macapá. Né? Ou Amapá. Ou vamos todo, alcançar o né? Amapá. Vou colocar uma congregação em cada cidade de Macapá. Ou seja, nós temos 16 municípios. Poxa, em 5 anos, será que a gente vai conseguir fazer isso? Né? Então a gente precisa ser... mas tem que ter fé. É nesse momento onde a gente precisa trabalhar a prudência, a racionalidade, né? Ter a ousadia, que é preciso, Sim. mas ao mesmo tempo não tentar a Deus. Com Não certeza. tentarás o Senhor teu Deus. Com certeza. Então, toda ação que hoje a igreja executa, ela é focada nessa visão. Tá? Então, hoje, todos os recursos, todos os talentos que nós temos na igreja e utilizamos isso, é com foco nessa grande visão que foi mencionada pelo pastor. Bom, já que falamos sobre a nossa missão, visão e valores, eu gostaria de perguntar para o pastor Natan como foi a experiência de montar esse planejamento estratégico. Por que saiu essa motivação de criar um planejamento estratégico para a igreja? Pronto, então vamos lá, para ser bem direto, isso já havia no meu coração, né, esse desejo, já havia pesquisado alguns vídeos sobre essa missão, visão e valores, eu só não tinha a dimensão da proporção que é isso, né? Então, missão, visão e valores é essa parte inicial, e foi tão maravilhoso quando o Jefferson, a gente começou a conversar, e o Jefferson mostrou exatamente essa propriedade no assunto, a gente foi conversando, fiquei muito feliz. E aí nós começamos a marcar as primeiras reuniões com a diretoria e liderança da igreja, que é um ponto muito importante, né? Uma vez que se trata de igreja, nós podermos inserir ali os líderes e a diretoria nesse processo. Porque de repente, pastor, você tem essa visão, você tem eu quero que a nossa igreja faça isso, eu quero alcançar isso, você tem os valores estabelecidos, mas se você fizer isso sozinho e só levar para a igreja, de repente eles não se sentirão parte de todo esse processo, né? Então por isso que é importante a gente fazer. Então a gente tem até algumas fotos das primeiras reuniões, que ele está guardado, porque a gente está pensando, poxa, daqui 5 anos, quando a gente rever tudo isso aí, né, vai ser muito bom para a nossa história e para o nosso ânimo. Poxa, olha onde a gente estava, olha o que a gente já alcançou, a gente poder fazendo feedback e essa análise, né, do que nós alcançamos, onde erramos, porque os erros serão naturais, né? Sim. Então assim, quando a gente estabeleceu primeiramente a nossa missão, chegamos ali à nossa visão, os nossos valores, e a gente já pôde colocar em prática, porque já começamos agora em 2020, né? Então, 2019 a gente planejou, a gente já fez alguns testes, mas esse é o primeiro ano do nosso foco. Então, a gente estabeleceu, já que a gente quer alcançar 15 bairros em 5 anos, tem uma meta, claro que no decorrer do tempo ela vai poder ser otimizada ou melhorada, mas a nossa meta, pelo menos inicialmente, seria 3 bairros por ano. Então, nós buscamos aqui o Macapaba, Infraero 1 e Jardim Felicidade. Então, qual foi o nosso foco? Vamos fazer pequenas ações sociais para que nós possamos ser essa influência social, que diz na nossa visão, né? E podemos também alcançar de maneira espiritual. Ou seja, vamos estabelecer um pequeno grupo lá, que será essa presença espiritual, mas as pequenas ações sociais, que já fizemos uma esse ano, agora em junho ou julho nós vamos estar fazendo outra, que foi simultâneo. Enquanto tinha um grupo lá no Macapaba, tinha um grupo lá no Jardim Felicidade e outro grupo no Infraero 1. No mesmo dia, a igreja toda ela se organizou para fazer essa pequena ação social. Então, quando for em julho, mais uma vez, vai ter outra equipe lá no Macapaba, outra equipe no Jardim Felicidade e outra equipe no Infraero 1. E no final do ano vamos fazer também outra ação. E antes do final do ano, a gente já vai ter esses pequenos grupos ali estabelecidos, formados, com toda uma dinâmica. Então, aquele bairro vai estar sendo assistido de alguma maneira social e espiritual por aquele pequeno grupo. E, na medida que o tempo for passando, quem sabe a gente poder estabelecer a congregação, se não for nesse bairro, mas em algum outro bairro que a gente vai estar alcançando no ano que vem. Então a gente está começando, estamos engatinhando, né? Já percebemos alguns erros que precisam ser melhorados, isso é natural. Acho que uma coisa que o Jefferson me falou, pastor, vão ter erros. Né? A gente vai precisar reavaliar o processo e é isso que é bom, é o que? É você aprender diante dos erros que a gente vai cometendo, né? Às vezes, não sei se você, pastor, pode se sentir assim, poxa, eu quero fazer meu planejamento estratégico, mas eu não sei por onde começar, não sei como fazer, então esse vídeo aqui já vai poder lhe ajudar muito, tipo assim, não ser tão romântico, não tentar ser tão perfeito, que era um erro que eu estava tendo, e essa preocupação, o Jefferson tranquilizou meu coração, não, pastor, vamos lá, a gente vai errar, né? A gente vai ver o que tem que dar certo, o que vai dar errado. Sim. Então, os erros, eles são oportunidade de melhorias, né? De melhoria. Então assim, esse é basicamente o resumo do que nós fazemos. Com certeza vão vir outros vídeos aí, já trazendo o sucesso, tudo mais. Assim, em março agora nós fizemos a nossa primeira ação
e a igreja abraçou, foi um sucesso. Se você escutar testemunhos, nesse momento a gente está paralisado, né? Assim, As ações, né? As ações, e por conta do isolamento social, dessa pandemia que nós estamos vivendo aí, do coronavírus. Então a gente fez a ação no sábado, no domingo a gente teve praticamente a última reunião pública e já foi fechado tudo. Então daqui a pouco, logo a gente vai estar retornando às nossas ações. Mas assim, a sensação que ficou no coração dos irmãos foi: estamos sendo úteis à sociedade, a nossa igreja é relevante, e poxa, e o desejo é que a expectativa é que isso vá só crescer, vá só melhorar, e a gente vai conseguir sim ser sal da terra e luz do mundo, que esse é o objetivo da igreja na terra. Legal. Pastor, o senhor está há quantos anos aqui na igreja? No final do ano fez 2 anos e meio, vai fazer 3 anos. Vai fazer 3 anos. E desde quando a gente iniciou o planejamento e a execução desse planejamento estratégico, na sua visão, o que mudou na gestão da igreja e também nos irmãos como todo, a percepção dos irmãos em relação à execução desse planejamento? O que eu observo na percepção dos irmãos é que há uma união, né, muito mais profunda, e esse engajamento em um foco, né, em um propósito. Desde que a gente estabeleceu o Visão no Reino, né, e temos falado sobre Visão no Reino e definimos nosso planejamento estratégico, a igreja está muito mais engajada. A gente consegue ver os irmãos, tudo é Visão no Reino, sempre falando sobre a visão no Reino, os nossos valores, e essa relevância na sociedade tem sido algo muito pertinente, praticamente na maioria dos membros. Então tem sido algo muito forte, e uma coisa que você até pode pensar assim, como fazer a igreja ser engajada em todas as áreas, né? Tanto na prática do exercício ministerial, quanto talvez até mesmo nas contribuições. Eu vou te dizer, meu irmão, é visão no reino, é o foco no reino de Deus. Isso faz com que a pessoa seja liberal, isso faz com que a pessoa gaste os seus recursos humanos também para o reino de Deus. Ele começa a entender que o seu trabalho, o seu emprego, a sua profissão é apenas o que o Senhor colocou aqui como um meio para que ele tenha a renda, e muito mais do que isso, é o seu campo missionário. O seu trabalho é o campo missionário. O médico, o engenheiro, o gari, a dona de casa, todos eles vão entender: poxa, aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos são ferramentas para desenvolver o reino de Deus. Em última instância, é para mim ter o meu sustento, o meu salário, para poder me manter aqui na terra, mas o meu foco é fazer com que o reino de Deus cresça aqui na terra. Eu vou lhe dizer, faça um planejamento estratégico e você vai ver as coisas mudarem, os membros da sua igreja terem uma visão no reino de maneira apropriada e profunda. Muito bom, pastor, muito legal. Bom, pastor, então já que o senhor falou da sua experiência, né, como o líder, né, como o principal executor desse planejamento estratégico, né, e eu queria saber assim, na sua visão, qual tem sido a grande importância de fazer o planejamento estratégico aqui na igreja? A importância é que agora a gente trabalha com foco, né? Às vezes até chega algumas ideias. Tem um irmão que chega assim: a gente poderia fazer isso e naquele bairro tal. Aí eu falo aqui: vamos sentar. Tá lembrado da nossa visão? Sim, a nossa visão. Então, a sua ideia é muito boa, né? Não estou descartando ela, mas nós vamos deixar ela guardadinha aqui, porque pode ser que em algum momento a gente precise usar ela, mas agora a gente precisa engajar, gastar os nossos esforços dentro da nossa visão, porque toda a igreja está engajada nesse foco. Aí o que você faz? A gente faz com que os irmãos levem a ter ideias dentro da visão. E tem chegado ideias maravilhosas, pessoas assim dispostas: pastor, olha essa ideia para esse bairro. Poxa, a gente tem 3 bairros, o nosso foco Então tem chegado ideias maravilhosas: vamos fazer isso no Macapá, vamos fazer isso no Infraero 1, vamos fazer essa ação social lá no Jardim Felicidade. Poxa, você pega essa ideia e você começa a aplicar, então você começa a ver as coisas dando certo. E um ponto interessante que o senhor falou aí, isso só acontece porque os irmãos da igreja, a liderança, eles sabem qual é a missão da igreja, qual é o grande objetivo dela, que é a visão. Então, com base nisso, já surgem ideias que são direcionadas a essa visão. Então, isso é um ponto muito importante do planejamento estratégico, né? Então, a gente aplica, a gente tem a diretoria da igreja, né? A gente tem um pastor que são as pessoas que vão realmente planejar, a gente compartilha esse planejamento com os irmãos, validamos esse planejamento, e aí todo mundo faz parte da execução desse planejamento, todo mundo se sente parte. Então isso é muito importante também, até para você ter uma unidade na igreja, então não ter algo separado como somente os líderes e a diretoria, né, separados dos irmãos que não têm cargos, por exemplo, né. Com o planejamento estratégico na igreja, a gente observa que essa divisão não existe. Nós temos as responsabilidades, cada um temos, mas todo mundo se sente parte
e se sente feliz em fazer parte de um grande planejamento, que é realmente a execução do nosso planejamento estratégico. E isso, Jefferson, gera uma alegria, não só no coração do líder, do pastor, mas da própria igreja, de você ver as coisas funcionando. Eu acho que a grande tristeza, talvez, de um líder é você, poxa, tem 10 anos que eu estou na igreja, parece que as coisas não funcionam, parece que os irmãos não se animam, estou todo domingo pregando, estou todo domingo me esforçando, eu trabalho, mas parece que as coisas não andam. É exatamente isso. O planejamento estratégico vai te ajudar a gastar os teus esforços, fazerem com que esses esforços deem certo, né? Aquela grande questão, de repente você está capinando um terreno com a enxada cega. E às vezes você pensa assim, não, eu não vou gastar tempo para molar porque eu vou perder tempo. Sim. Então, o planejamento estratégico é o quê? Você vai de repente parar um pouquinho. A gente teve aqui que tirar uma das reuniões da igreja, isso aí é uma coisa que você pode pensar. A gente tinha o culto na terça, tinha culto na quinta, tinha culto no sábado dos jovens, né? Domingo de manhã, domingo à noite. Primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na igreja, reuni com os irmãos e falei, olha, eu preciso começar a ter uma reunião específica com diretoria e líderes, para poder passar a visão, o que está no meu coração, para eu poder ouvir os irmãos. Então, às quintas-feiras começou a ser reunião do pastor com a liderança. Então, terça-feira, nosso culto de oração. E automaticamente tinha uma palavra ali de doutrina, de reflexão, né, juntamente com a oração. E aí tínhamos sábado o culto dos jovens, tínhamos quarta-feira a reunião de departamentos, né? Sim. Isso antes de nós começarmos com os pequenos grupos, que quando a gente começar os pequenos grupos também vai ter uma outra dinâmica. Mas o que eu quero deixar no coração do líder para você refletir? O planejamento estratégico precisa fazer com que você tenha essa reunião com a sua liderança para isso e dedicar tempo. Então você pensa assim, poxa, eu vou ter que tirar um culto, vou ter que fazer alguma coisa aqui. Igrejas que trabalham em pequeno grupo já tem, naturalmente o pastor já tem o convívio com os seus líderes ali, então fica até mais fácil. Poxa, minha igreja tem um pequeno grupo, trabalho com um pequeno grupo, estou sempre em reunião com os líderes, mas a gente não tem um planejamento estratégico. Meu irmão, você está com a faca e com o queijo na mão, porque você já tem reuniões regulares com seus líderes. Então, o planejamento estratégico vai encaixar como uma luva dentro de tudo que você já tem vivido, né? Vocês têm metas, você coloca planejamentos, né? Os pequenos grupos, a multiplicação, quanto tempo. Então, o planejamento estratégico para a organização, para a igreja em si, vai ajudar muito, porque a igreja já está engajada e quando você estabelecer o foco, estabelecer as metas, as coisas vão ser muito mais produtivas. Eu tenho certeza, e você vai ter o seu coração feliz e alegre. Claro, a gente está colocando aqui em termos técnicos, mas tudo isso debaixo da orientação do Espírito Santo. Então, bom, pastor, é muito legal a sua visão, né? Realmente é muito importante, tem sido muito bom para a igreja e eu creio que essa grande visão de até 2024 a gente vai conseguir alcançar em nome de Jesus. Então, você que chegou até aqui no vídeo, né? Que se interessou por esse conteúdo, né? Que é muito importante realmente aplicar nas igrejas, né, que é o planejamento estratégico. Se você tem dúvidas ainda, ou se você não sabe nem por onde começar, comenta aqui embaixo no vídeo, que se a gente tiver um bom volume de comentários, nós podemos fazer uma série de vídeos de como você montar o planejamento estratégico da sua igreja. É isso aí, a gente já está finalizando. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? De compartilhar esse vídeo para todo mundo. Que Deus te abençoe. E dependendo do volume de comentários aí, a gente volta no próximo entrevistas com um assunto como esse, né? O Jefferson nos ajudando e a gente podendo colocar para frente debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe. Grande abraço. Tchau, tchau.